Eles estão prontos para um cessar-fogo de 2 a 3 dias para recolher os mortos no campo de batalha. Eu acho que eles são idiotas, porque o cessar-fogo existe para não haver mortos. Zelensky chamou a delegação russa nas negociações em Istambul de idiota após receber a proposta de um cessar-fogo para recolher os mortos no campo de batalha. Pouco depois, ele rejeitou tal tipo de cessar-fogo. A proposta russa também oferecia a entrega dos corpos de pelo menos 6.000 combatentes da Ucrânia que haviam morrido em campo de batalha. Segundo Sofia Fedina, deputada da Suprema Rada da Ucrânia, a maior parte destes corpos seria de combatentes que faleceram sob o fogo russo na região russa de Kursk. Eu entendi certo que estas 6.000 baixas foram em Kursk. Uma grande parte destas 6.000 baixas foram em Kursk. Vladimir Medinsky, chefe da delegação russa em Istambul, havia anteriormente informado a jornalistas que a Rússia fez todo o possível para determinar a identidade de cada corpo, que foram submetidos a testes de DNA. Ele também ressaltou que Moscou está pronta para receber corpos de seus soldados que estão em poder do lado ucraniano. Além de chamar os mentores da proposta russa de idiotas, Zelensky sugeriu que duvidava que todos os 6.000 fossem apenas perdas ucranianas, tentando assim rejeitar sutilmente a proposta russa de retorno dos soldados ucranianos mortos. Zelensky também afirmou que tudo deverá ser verificado e que, até o momento, somente 15% dos mortos teriam sido reconhecidos. É bom salientar que a última vez que os lados trocaram os corpos dos soldados foi em 16 de maio. A Ucrânia recebeu os corpos de 909 combatentes mortos, enquanto que a Rússia recebeu 34. Como observou a edição ucraniana Strana, a proporção destas trocas há muito tempo não é favorável a Kiev, evidenciando assim que as perdas ucranianas são muito maiores do que as russas. Mas por que Zelensky ficou tão irritado com a proposta russa? Aliás, qual o problema em devolver às suas famílias os corpos de seus entes queridos? Isso poderia reduzir a dor de milhares de famílias ucranianas, certo? A questão é simples. Se Kiev receber milhares de corpos de seus soldados, isso significa que ela terá que pagar pensões e todo tipo de remuneração a milhares de familiares de tais soldados. E isso é muito, mas muito dinheiro. De acordo com a regra número 168, estabelecida pelo Gabinete de Ministros da Ucrânia, de 28 de fevereiro de 2022 e redigida em 2024, a compensação de uma só vez em caso de morte de um militar ucraniano durante o período do exercício de seu serviço militar, no momento atual, não pode ser menor de 15 milhões de hryvnias, o que seria cerca de 2 milhões e 33 mil reais. Ou seja, 2 milhões de reais por cada soldado ucraniano morto. Se levarmos em consideração que são 6.000 mortos só nesta remessa de corpos, então o governo ucraniano terá que pagar cerca de 90 bilhões de hryvnias, o equivalente a 12 bilhões e 200 milhões de reais. Esse valor é cerca de 10% do orçamento militar da Ucrânia para todo o ano de 2025, e isso tendo ao fundo declarações de deputados ucranianos de que hoje o orçamento militar possui um déficit de aproximadamente de 200 bilhões de hryvnias, algo em torno de 27 bilhões de reais. Os corpos dos soldados ucranianos podem ser uma excelente forma de secar os recursos financeiros investidos nas Forças Armadas do país. Moscou afirma que, nas próximas semanas, devolverá todos os 6.000 mortos. A situação cria uma pressão considerável sobre Zelensky.
Muitos ucranianos querem saber sobre o paradeiro de seus soldados, parentes, que deixaram de enviar notícias, não entram mais online e nem fazem mais ligações. De acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, até abril de 2025, foram recebidas 400 mil notificações de famílias ucranianas que buscam seus entes queridos classificados como desaparecidos. Mas se os desaparecidos não obrigam Kiev a pagar pensões e remunerações, os soldados achados e reconhecidos obrigam. Para fugir das obrigações entre as famílias, as autoridades ucranianas utilizam atualmente diferentes meios para simplesmente dar o calote. Por exemplo, quando muitos de seus soldados morrem em uma determinada operação, eles reportam números muito pequenos de baixas e reportam aos montes seus soldados desaparecidos. Um outro pretexto utilizado é dizer que tal militar morreu em um hospital e não na linha de frente. Ou então, quando ele estava na linha de frente, ele não foi devidamente inserido nos registros. Ou seja, qualquer desculpa é inventada para se livrar dos pagamentos. Uma das razões pelas quais esses esquemas surgiram é que Kiev não tem dinheiro para pagar indenizações aos parentes dos militares ucranianos. Por exemplo, para 100 mil soldados mortos, a liderança do país terá que alocar um valor próximo de 36 bilhões de dólares para esse fim. A decisão da Rússia de entregar unilateralmente 6 mil corpos congelados de ucranianos a Kiev colocou o escritório de Zelensky em uma posição desconfortável, onde uma coisa impensável acontece. O retorno de seus soldados mortos se torna um problema. É exatamente por isso que Zelensky tentou publicamente duvidar se todos os 6 mil são realmente baixas ucranianas. Nas redes sociais, esposas, mães, irmãs e namoradas de militares ucranianos desaparecidos lançaram uma campanha intitulada Я не боюсь говорити, ou seja, eu não tenho medo de falar, da tradução do ucraniano. Nesta campanha, elas denunciam as mais diferentes formas que o governo tenta esconder o fato da morte de seus homens. Bem, já estou na delegacia de polícia e desta vez não me deixaram entrar. Disseram-me para esperar. É assim mesmo, meninas. Estou aqui há meia hora. Meninas, quero ressaltar mais uma coisa. Quero dizer que ninguém anda à procura dos seus familiares. Fiquei mais uma vez convencida. Cheguei, graças a Deus, deixaram-me entrar. Meia hora mais tarde, mas o investigador, como de costume, não estava lá. Por isso, puxaram dos arquivos, olharam para eles e disseram-me que o meu caso estava em Kharkovia. Como descobri, fomos a Kharkovia e o caso não estava lá. Recorri ao Ministério Público e agora um investigador diferente disse-me hoje que talvez estivesse lá. O seu caso está apenas suspenso no Ministério Público. Tem de apresentar uma queixa ao Ministério Público para que eles encontrem o seu caso. E se não o encontrarem, terão de fazer um novo teste de DNA. E como tem um registro aberto, terão de pedir um novo registro. É isto, meninas. Foi o que escutei em 10 meses. Por isso, minhas queridas amigas, se andam à procura dos vossos familiares e acabaram de apresentar um pedido e pensam que alguém vos vai procurar, não tenham esperança. Isso não vai acontecer. O meu caso perdeu-se estupidamente e estou começando tudo de novo. Vou fazer tudo o que fiz em julho. Tenham todos um bom dia. Mas essas famílias são fragmentadas, elas não formam um único grupo ou qualquer entidade política
que possa defender seus direitos. Pode haver discursos esporádicos, ações em frente às administrações regionais, mas não ocorrem grandes revoltas sociais. Em vez disso, os parentes daqueles que estão ainda sendo mobilizados se reúnem e fazem protestos, sabendo que a mobilização é como uma viagem com passagem só de ida. Foi exatamente isso que aconteceu no final de maio na cidade de Kamenets-Podolsk, na região de Khmelnytsk. Pelo menos 100 moradores da pequena cidade ficaram enfurecidos ao verem recrutadores buscando jovens para serem mobilizados. De uma forma ou de outra, a Ucrânia terá que pagar as compensações financeiras milionárias. Só que Zelensky provavelmente tentará prolongar tal processo o máximo possível. Não se exclui atos de provocação, como, por exemplo, ataque a transportes que estejam carregando seus mortos. Em 24 de janeiro de 2024, os ucranianos tinham abatido no céu da região russa de Belgorod um avião Il-76 carregando prisioneiros de guerra seus, que a Rússia estava devolvendo para Kiev, matando assim seus próprios soldados. Se eles fazem isso com seus vivos, por que não fariam com seus mortos? Говорили, натовская не горит. Горит. Горит так, что хер попустишь. Пока горит солнце над землей, мы ведем неравный бой с нацистской тьмой. И если мы плечо к плечу, значит все путем. Успокойся, думай головой холодной. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no Gazeta do Mundo. E também lembre-se que nós estamos publicando material diariamente no Twitter. O link você confere na descrição deste vídeo.